Fala, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto da belíssima Moscou, na Rússia. Bom, só com esse título aí já deve ter gente cafungando meu CPF pra me processar de alguma coisa. Calma aí, tá? Ô, senhor esquerdista, senhora esquerdista, eu já votei no Lula. Não, na Dilma eu não votei não, porque eu morava fora. Mas que atire a primeira pedra o liberal, o bolsominion, que nunca teve seus desvios esquerdistas, comunistas, na época da escola. Todo mundo já passou por isso e, cara, eu, apesar dessa cara aqui, eu sou meio playboy, né? Eu estudei num colégio chamado Santo Agostinho, que é um dos melhores e mais caros colégios do Rio de Janeiro. E lá, querendo ou não, eu fui, entre aspas, doutrinado por professores de história, de geografia e pela própria senhora minha mãe, que foi ativista do PT lá nos anos 80, lá na subida da popularidade do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eu tive uma infância, uma adolescência meio vermelha. E aí, cara, meu pai é piloto de avião e eu nunca vi ele em casa, trabalhava pra caraca, né? E aí eu coloquei na minha cabeça, minha mãe trabalha pouco, vive reclamando da vida e nunca tem dinheiro. E meu pai trabalha muito, fica na dele e tá cheio do dinheiro. O que eu implantei na minha cabeça? Follow the money. E aí, com 15 anos de idade, eu fui morar nos Estados Unidos. Consegui uma bolsa de intercâmbio de high school e eu fui lá morar nos Estados Unidos com 15 anos de idade sozinho, sem pai e sem mãe, né? Pouco tempo depois, eu me matriculei na universidade que é tipo o centro da ganância do mundo. É o Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. É a faculdade que os mestres do universo, reis do capitalismo de Wall Street estudam. Dá um exemplo aí. Warren Buffett, Elon Musk. E o próprio Donald Trump estudou lá na mesma universidade que eu, tá? Só que é o seguinte, voltando um pouco aí esse vídeo, você sabe que eu tinha desvios para a esquerda. E eu tava lá na Universidade da Pensilvânia, eu fazia economia, números, né? E do outro lado eu fazia relações internacionais, que é tipo humanas. E nesse programa que eu participava, que é o Huntsman Program, a gente tinha um requisito de fazer pelo menos 6 meses de intercâmbio em algum lugar que fale a nossa língua de estudo. No meu caso, a minha língua de estudo era o espanhol. Qual era a minha primeira opção? Eu queria ir pra Cuba! É sério, Ryan, bolsominion, de 30 anos, aos 18, 19, estava mexendo os pauzinhos para fazer intercâmbio em Cuba. Por uma universidade americana que é o símbolo do capitalismo mundial. Acabou que, graças a Deus, eu não fui pra Havana, porque eu também era jogador de futebol americano, e o intercâmbio para Cuba só acontecia no primeiro semestre, que é a temporada de futebol americano. E eu não podia largar a equipe. Era titular, era estrela, os caralho. Bom, chega de introdução. Esses dias eu tava trocando ideia aí com um camarada meu, que é empresário, e ele tava reclamando da produtividade dos seus funcionários. Isso tudo antes da crise do corona, beleza? E o engraçado é que a maioria dos funcionários desse meu amigo tendia ao lado vermelho da força, tá? Cara, ele contou umas histórias bizarras que descreveu o ambiente de trabalho como um campo de guerra, tá ligado? E aí eu espremi um pouco minha cabeça e cheguei à seguinte conclusão: esquerdista é câncer para qualquer empresa. Ah, Ryan, mas você é muito extremo, muito direto, muito agressivo. Ok, vou separar em tópicos, tá? Tópico número 1, lucro. Conta pra mim aí, por que as pessoas abrem empresas? Para atingir as necessidades da sociedade e atingir o lucro, certo? Todo mundo sabe que no mundo normal, empresa sem lucro vai à falência. Eu sei que ela é Petrobras, aí é outra parada. Agora diz pra mim, qual é a maior aversão do comunista, esquerdista, vitimista?
O lucro! Quanto mais esse camarada me contava as histórias lá, mais ele me convencia que não fazia sentido nenhum contratar alguém que votou no PT, alguém que votou na esquerda para a empresa. Nem para minha empresa, nem para a empresa dele e nem para a sua empresa aí, ou empresário que está me assistindo. Para pensar, se o cara condena o lucro e a missão da sua empresa, de qualquer empresa, é o lucro, para que ter um cara desse perto de tu? Ponto 2. Meritocracia. Aí vamos lá. Eu trabalhei 4 anos no mercado financeiro e ninguém trabalha no mercado financeiro pelo salário fixo. O cara sabe que se ele der o melhor de si e contribuir para o resultado da empresa como um todo e do departamento dele, no fim do ano vai vir uma bolada de dinheiro para a conta dele. É o bônus. O mercado financeiro trabalha pelo bônus. Salário fixo é só para cobrir as pontas ali. E aí eu falo, pô, trabalhar com meta, cara, é bom para o ser humano porque ele sempre está motivado a ser melhor do que já é. Só que o esquerdista, ele foge de meta, foge de remuneração variável e ele acaba enterrando seus próprios talentos. Na visão do esquerdista, a meta é para oprimir o funcionário. Aí eu chego lá no cara e falo assim, ó, vou te pagar R$2.000 fixo e 600 de variável. Variável? Eu quero ser valorizado pelo meu trabalho. Como é que você quer ser valorizado pelo seu trabalho se você não fez porra nenhuma ainda? E aí eu deixo pra você até uma parábola bíblica, tá? A parábola do talento. Mateus capítulo 25 ou Lucas capítulo 19. 19 ou 18. Depois você pesquisa lá e tenta traçar os paralelos aí dessa parada de meritocracia e evangelho, Bíblia, tá? Número 3. Número 3 é o que eu chamo de efeito venha a nós. Venha a nós e não ao vosso reino. O que é isso? Cara, o comunista, o esquerdista acha que só por ele ter nascido, ele tem o direito a um bom salário, a hospital, a seguro, até a porra toda. Moral da história, ele acredita que merece muito sem fazer quase nada. Essa galera aí, ela adora uma CLT e condena o empresário. Para ele, o empresário é inimigo. O empresário, aquele mesmo empresário que dá o salário, o plano de saúde dele, os benefícios, o transporte, paga 30% a mais nas férias, blá, 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 blá. Fracassou, ele usa esses benefícios da CLT, arruma um outro esquerdista, um advogado trabalhista aí e processa o chefe. Muito fácil. É só você olhar o número de advogados no Brasil comparado ao resto do mundo. É só você olhar o número de escolas de direito do Brasil comparado ao resto do mundo. É só você olhar o número de processos trabalhistas do Brasil comparado ao resto do mundo. Nesse caso, o culpado pelo fracasso dele é o chefe. O empresário, que é um opressor, e não a porra da incompetência dele. Caralho. Agora eu vou te mandar mais uma referência bíblica aí que eu tô bem pastor evangélico hoje. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos, pois é que os conhecereis. E aí você vê todo esse problema aí de corona, as empresas vão ter que demitir para continuarem respirando, terem fôlego, para se manterem vivas. Adivinha quem vão ser as primeiras pessoas que vão rodar? Eu assino embaixo, eu apoio. Você que é empresário, você precisa cortar gente, é só perguntar aí na sua empresa. Quem votou no Haddad na outra eleição? Quem votou no Ciro? Vaza todo mundo. O cara, para trabalhar comigo ou em qualquer outra empresa, ele precisa estar disposto a dar frutos. Tem que querer produzir bons frutos. Eu realmente acho que o Brasil não é um país sério, simplesmente porque nossa sociedade lança ao fogo exatamente aquelas pessoas que estão ali para produzir frutos. Bíblico isso. Em conclusão, vou parafrasear minha avó Georgina. Você, seu esquerdista, você só quer o venha a nós. O vosso reino, nada. Vai ser demitido. Ponto 4. Seleção natural. O esquerdista, ele gosta de lacrar, ele gosta de ser o mais fraco, ele gosta de se sentir oprimido, de se sentir vítima da sociedade. Não sei se você parou pra pensar, mas no Brasil é legal e é lucrativo ser o mais fraco. Eu mesmo já caí aí nessa armadilha, tá ligado? Entre meus 21 e 23 anos, eu morava em Nova York. Eu ganhava uns 9,
10 mil dólares por mês, tá? Com 21 anos. Ao invés de olhar pra cima e me espelhar nos caras que estavam um degrau acima de mim, eu comecei a frequentar baile funk no Rio de Janeiro, a assistir Esquenta, a ir em show do Naldo Bene, frequentar o Olimpo, andar com gente pobre e, pior de tudo, me posicionar como um coitadinho, como um preto oprimido. Caralho, esse foi um dos maiores erros da minha vida. Adivinha o que aconteceu? Eu fiquei pobre de novo. 9 mil dólares, 10 mil dólares. 2 anos depois, eu estava quebrado e fudido, tendo que voltar pro Brasil e andar com aqueles esquerdistas oprimidos. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais passa tempo. Se você só anda com um esquerdista, perdedor, lacrador e oprimido, adivinha o que você vai ser, meu amigo e minha amiga. O mundo é darwinista. No reino animal, o mais fraco é engolido pelo mais forte. Se eu me posicionar como um fraco oprimido, o que é que vai acontecer comigo? Você já viu alguma vítima bem-sucedida? Eu não. E isso me leva ao próximo ponto, número 5, que é o vitimismo estrutural do nosso Brasil. Vou pegar o exemplo aí do meu camarada que eu citei no início do vídeo, tá? A maioria da força de trabalho dele, dos funcionários dele, são esquerdistas de carteirinha, lacradores. Agora para perguntar para um cara desse como é que é a carreira de um jornalista no Brasil. Como é que é trabalhar como um jornalista no Brasil? Jornalista só sabe reclamar. O setor tá ruim. É que pagam muito pouco. Meus amigos estão desempregados. Eu não consigo encontrar emprego depois da formatura. É sempre culpa do outro, é sempre culpa do sistema. Não só o jornalista, mas essas carreiras aí, tá? Sempre culpa do outro. E agora, vamos botar a culpa no coronavírus. Cara, querendo ou não, eu, Ryan, não deixo de ser um jornalista. Eu escrevo para o blog, eu passo o que está na minha cabeça, me comunico através do YouTube, eu gravo stories. Isso é um trabalho de jornalista. E eu não fiz faculdade de jornalista. Eu escrevo livros para mim, escrevo livro para os outros. Sou um jornalista. Eu escrevo e as empresas me pagam bem para consumir o meu conteúdo. Eu moro num apartamento de 20 mil dólares por mês em Moscou. 20 mil é meu aluguel, é isso aí. E eu sou jornalista. Tudo bem que o jornalismo tradicional de TV e jornal está falido. Isso é um fato. Mas pergunta quantos jornalistas se moveram para se reinventar dentro da profissão. Ninguém quer, mano. Quantos deles movem os pauzinhos para aprender a usar o Google Ads, para fazer SEO, para transformar o writing dele em copywriting, em escrita direcionada para venda? Essas carreiras tudo paga bem hoje em dia. A editar vídeo, sei lá, se reinventar de algum jeito, a usar o WordPress, a monetizar um blog, a escrever código. Irmão, eu sou formado em economia e eu gravo stories. Eu boto a cara no YouTube. Eu não sou economista, eu estou economista. Por quê? Eu descobri uma coisa que dá mais dinheiro do que trabalhar, bater cartão, bater carteira em banco, ficar lá até as 10 da noite e vendo as oscilações do mercado. O que eu faço? Me dá mais prazer e me dá mais dinheiro. E o mercado continua totalmente aberto. Já foi muito melhor. 2015, 2016, cara, toda a galera que começou comigo tá milionário hoje em dia. Mas já foi muito melhor, especialmente agora que está todo mundo migrando para o digital. O coronavírus meio que quebrou o paradigma. As pessoas estão trabalhando de casa, remoto. Não precisa ter algo físico. A internet está meio que, acendendo a cabeça das pessoas que você consegue, e sim, trabalhar pela internet. Mas tem que pagar um preço com dinheiro e com tempo para adquirir essas habilidades, esses skills. Não vai cair do céu. Você não vai apertar um botão e receber um Bolsa Família. Um Conhecimento Família. Não, Bolsa Conhecimento. E do nada você já está apto a fazer tudo aquilo. Caiu do céu. Não, caralho! Ao invés de se fazer de coitadinho, culpando geral pela sua desgraça, pelo seu desemprego e xingando o Bolsonaro porque o desemprego do Brasil subiu e o seu chefe teve que mandar todo mundo embora por causa do coronavírus. A culpa não é deles, não. Por que você não se reinventa dentro da sua profissão, o seu arrombado? E assim, hoje, você não precisa fazer uma outra faculdade, uma pós-graduação. Não, usa o Google. Tá tudo no Google, tudo no YouTube. Quer pagar? Vai no Udemy. Quer algo mais intenso? Paga a mentoria de alguém. Ou compra um dos cursos do Ryan. Cara, o meu curso mais barato custa R$ 997. O mais barato. Número 6. Vender é feio.
Cara, você pega uma empresa, tá? Uma empresa grande dos Estados Unidos, Fortune 500, e você abre lá o relatório anual e você vê que a pessoa que ganha mais dinheiro, às vezes não é nem o CEO, o presidente da empresa, o cara mais alto. Não! Na grande maioria das empresas americanas, quem ganha mais que o CEO é o executivo de vendas número 1. Por quê? Porque ele ganha o fixo e ele ganha uma porcentagem de tudo que ele traz para dentro de casa. É assim nos bancos de investimentos também. Cara, o top investment banker que traz todos os deals para dentro de casa, que faz as fusões e aquisições, ele acaba ganhando mais do que o chefe dele, o presidente do banco. Por quê? Ele traz negócio para dentro de casa e ganha comissão em cima disso. Traduzindo, ele vende, ele sabe vender. Fechou um contrato de 500 milhões, leva 50 milhões para casa. Irmão, se tua empresa não consegue vender o seu serviço e o seu produto, você não vai ter dinheiro para pagar seus funcionários. Conclusão, apesar de ser mal visto pela sociedade, o vendedor é importante pra caralho. Vendedor de carro usado, vendedor de curso. Cara, vendedor é importante pra caralho. É a profissão mais importante que tem. O vendedor é o que traz dinheiro pra dentro de qualquer empresa. E você está sempre vendendo ou um produto, ou um serviço, ou se vendendo, tá? Você vai numa entrevista de emprego, você tá ali se vendendo pro RH da empresa. Você tem que vender. E aí, aquele meu camarada, ele desabafou que o pessoal da área de vendas era muito mal visto pelo resto da empresa. Sim, o cara que quer fazer a empresa crescer, o cara que traz negócio pra dentro e faz a empresa dar dinheiro para pagar o salário dos coleguinhas, é visto como um problema e não uma solução. E aí, cara, eu nunca vi as palavras vendedor e comunista na mesma frase. Comunista, esquerdista, vitimista, socialista, petista, tudo a mesma merda, tá? Nunca vi bom vendedor e esquerdista na mesma frase. Por que eu não conheço nenhum esquerdista que é bom vendedor? Porque ele tem medo de executar, tem medo de fechar o negócio, tem medo de conseguir a grana do cliente. E agora você entende porque eu não considero nem o Lula, nem o Chico Buarque, nem o Gregório do Viver esquerdistas, comunistas. Esses aí são capitalistas dos brabos, só estão travestidos de vermelho. Eles sabem fechar negócio, eles sabem conseguir a grana do cliente. Tudo bem que alguns daquela galera ali usam formas meio questionáveis, mas eles conseguem executar. Número 7, pessoas. Bom, uma empresa nada mais é do que as pessoas que a compõem. Por que será que a Petrobras é uma empresa fodida e endividada? E foi uma das mais apanharam aí com a crise do coronavírus. Porque você é a média das 5 pessoas com as quais você mais passa tempo. Eu te garanto que tem muita gente podre na Petrobras, especialmente nas cabeças. Isso é um conceito, média das 5 pessoas. Se tem muita gente podre na Petrobras, a empresa vai ser podre, não vai dar lucro, uma dívida ruim, ação lá embaixo. E aí no fim da conversa com aquele meu amigo empresário, eu mandei a real pra ele. Se você não agir rápido e mudar a cultura ou mudar as pessoas da empresa, sua empresa vai falir, meu amigo. Não vai durar nem 2 anos. Ele concordou. Moral da história, não contrate um comunista. E agora, como é que você vai identificar um esquerdista na entrevista de trabalho? Não sei, usa a sua criatividade. Cuidado para não tomar um processo de discriminação aí, porque eu sei que eles estão doidinhos para pegar nisso. Mas eu queria pedir para você que está me assistindo, colocar aqui nos comentários uma maneira não agressiva de identificar se a pessoa que você vai entrevistar para sua empresa, ela vota na esquerda, tá? E se vota na esquerda, ela não serve para sua empresa e nem para a empresa de ninguém. Bom, eu dei 7 razões para que você não deve contratar um esquerdista. 1. Aversão ao lucro. 2. Aversão à meritocracia. 3. Aquele efeito vem a nós e não ao vosso reino. 4. Seleção natural. 5. Vitimismo. 6. Medo de vender. E 7. Ambiente podre. Bom, se você curtiu, se inscreve aí no canal, manda um comentário, dá o joinha e tamo junto, e é só o começo. E deixa eu trabalhar aqui. Que eu tenho um monte de salário pra pagar. Eu gero emprego e pago imposto pra caralho pro senhor Bolsonaro. Então, mesmo morando na Rússia, vamos produzir. E outra, eu tenho, sei lá, mais de quase 20 pessoas na minha empresa. Ninguém votou na esquerda não, hein? Boa noite.